O cheiro de café queimado misturava-se ao vento frio vindo do Rio Douro, que soprava pelas ruas estreitas do porto naquela manhã cinzenta. Dentro do café Aurora, o som das xícaras quebrava o silêncio como uma pequena sinfonia do cotidiano. Lídia Moreira movia-se entre as mesas com a leveza treinada de quem aprendeu a sobreviver dentro do caos. Os olhos cansados, o avental amarrotado e o sorriso educado compunham a armadura invisível que usava todos os dias para enfrentar um mundo que pouco se importava com os invisíveis. Lídia, mesa 4, gritou o gerente sem sequer olhar para ela. Ela desviou apressada e quase derrubou o café sobre o terno escuro de um homem sentado perto da janela. O líquido tremeu dentro da xícara, mas nada caiu. O homem ergueu o olhar e por um instante o tempo pareceu suspenso. Os olhos dele eram de um castanho tão profundo que pareciam conter a própria sombra da cidade. Desculpe, senhor, menos murmurou ela, com a voz firme. Ene uadeku, respondeu ele, com calma e uma confiança que denunciava alguém acostumado a mandar mais do que a pedir. Voltou ao jornal, mas Lídia ainda sentia o peso daquele olhar como se o vento tivesse mudado de direção. Havia algo nele que a irritava, a serenidade de quem nunca precisou correr para pegar o último ônibus. Mais tarde, enquanto limpava o balcão, notou que ele ainda estava lá, imóvel, observando a rua através do vidro, como se procurasse algo que o mundo escondia. Quando, enfim, se levantou, deixou sobre a mesa uma nota dobrada. Lídia pegou, pensando ser gorjeta, mas era um cartão. Miguel Valença menos Grupo Valença Incorporadora. Procure-me quando quiser servir algo maior que café. Ela revirou os olhos e jogou o cartão na gaveta. Mas naquela noite, enquanto caminhava de volta para casa, o nome dele parecia ecoar nas luzes refletidas das poças d'água. 3 dias depois, o Café Aurora fechou mais cedo. Um investidor importante havia reservado o salão para um jantar privado e Lídia foi designada para servir a mesa principal. Quando os convidados chegaram, reconheceu de imediato o rosto que mais queria evitar. Miguel Balen, a impecável, cercado de políticos e empresários, exalava poder e silêncio. Quando seus olhos se cruzaram, ele sorriu, o tipo de sorriso que anuncia que o jogo começou. Senhor Valença, vinho tinto ou branco? Perguntou, tentando esconder o incômodo. O que você escolher, respondeu ele. Confio no seu gosto. Eu sirvo. Senhor, não escolho. É aí que se engana, Lídia. Cada gesto é uma escolha. Ela ficou sem resposta e serviu o vinho. Durante o jantar, ele falava pouco, mas seus olhos a seguiam com uma calma perturbadora. Quando o evento terminou, ela encontrou um bilhete dobrado sobre a toalha. Amanhã, 10 horas, Torre do Mar. Traga o mesmo olhar que me desarmou. Lídia pensou em rasgar o papel, mas algo, orgulho, curiosidade ou loucura, menos a impediu. No dia seguinte, subiu o morro em direção à Torre do Mar, o prédio mais alto do porto, um monstro de vidro e aço que refletia o céu nublado. No saguão, um segurança deixou passar após um telefonema rápido. O elevador subiu em silêncio, e a cidade se abriu abaixo dela, pequena e bela, como uma lembrança distante. Quando as portas se abriram, Miguel estava à espera, sem terno, apenas camisa branca, mangas dobradas, expressão serena. Não achei que viria menos, disse ele. Também não, respondeu ela. Porque você escuta o que o mundo ignora menos, respondeu, apontando para o horizonte através do vidro. Quero abrir um restaurante aqui no topo, um lugar onde o comum se torne extraordinário. Quero que o dirija. Ela riu, sem acreditar. Eu, uma garçonete? Não, uma mulher que entende o valor dos detalhes. São eles que constroem o que é eterno. E se eu disser não, direi que tem medo de ser maior do que pensa ser. E se eu disser sim, então o mundo começa a se mover. Lídia ficou em silêncio. As palavras dele batiam contra algo dentro dela, algo esquecido. Nos dias seguintes,
Voltou. A obra era intensa, os andaimes subiam mais a cada manhã. Miguel aparecia sempre observando, às vezes falando pouco, outras só ouvindo o vento. Por que faz isso? Perguntou ela certa tarde. Poderia estar em qualquer lugar, porque aqui o silêncio é verdadeiro, respondeu. Lá embaixo só se ouvem mentiras. E o que procura lá em cima? O som de algo real. Talvez o som de uma mulher que não sabe o poder que tem. Ela desviou o olhar, mas sentiu o coração acelerar. No Quareteu, daí, um dos cabos da plataforma se rompeu. O grito dela cortou o ar. Miguel Correll puxou o sistema de segurança e agarrou pelos braços. Por um instante, ela ficou pendurada sobre o abismo, o vento gritando nos ouvidos. Não olhe para baixo, ele disse. Ela o encarou, e no reflexo dos olhos dele, viu o mar, o céu, e algo mais profundo, viu a si mesma viva. Quando ele a puxou de volta, caiu sobre o peito dele. O coração de ambos batia em descompasso, como se tivessem esquecido o ritmo do mundo. O toque foi breve, mas bastou para selar o que o destino já havia decidido. Naquela noite, ao atravessar a ponte de Luís, primeiro, Lídia olhou para as luzes refletidas no rio e sentiu que o chão já não lhe pertencia. Talvez por um instante tivesse aprendido a dançar com o impossível, mas o horizonte silencioso preparava o seu preço. A chuva caiu sem aviso naquela manhã. O vento soprava forte sobre o topo da Torre do Mar e o céu tinha a cor de ferro. Lídia chegou cedo, com o mesmo casaco gasto e o mesmo medo disfarçado em rotina. Miguel já estava lá, debruçado sobre o parapeito de vidro, observando o horizonte, onde o Douro se misturava ao Atlântico. Achei que não viria menos, disse ele, sem se virar. Eu disse que sim, e cumpro o que digo, respondeu ela, cruzando os braços. Nem todos cumprem menos, murmurou ele, mais para o vento do que para ela. Trabalharam em silêncio. O restaurante começava a tomar forma, menos o piso reluzia. As paredes de vidro refletiam o céu nublado. Cada passo soava como o eco de um destino prestes a ruir. Quando Miguel se aproximou para ajustar um painel, Lídia sentiu o calor da respiração dele. Por um segundo, esqueceu o que era o chão. Não devia olhar para mim assim, disse ela. E como deveria? Como um patrão olha para uma funcionária. E se eu não quiser ser seu patrão? Então, seremos o quê? O que o vento permitir. O som de metal, cortando o ar, os interrompeu. Um dos cabos de segurança rampou-se com um estalo seco. O trêmel, a estrutura cedeu alguns centímetros. Lídia tropeçou e Miguel a segurou antes que caísse. O painel de vidro, porém, não resistiu. Estilhaçou-se num grito agudo e o reflexo do céu se despedaçou ao redor deles. Miguel empurrou e para trás no instante em que a viga se soltou. O impacto o lançou contra o parapeito. Um som surdo, uma respiração cortada a menos e o silêncio. Lídia gritou. Correu, mas o corpo dele já pendia sobre o vazio. Com esforço, segurou-lhe o braço, sentindo o peso do mundo. Miguel, segura! Segura! Sua voz era só desespero. Solta! Lídia menos, murmurou ele. Você ainda tem o que construir. Cala a boca. Chorou, pois chorou. Ninguém morre por mim. O morro, eu me torno parte da vista. E antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, ele soltou a mão. O tempo parou, o vento levou o resto. O mar lá embaixo engoliu o nome dele. E o som das ondas tornou-se o único aplauso possível. Meses depois, o restaurante abriu. Lídia dirigia o lugar sozinha, como ele queria. Chamou de Horizonte. Toda noite, ao fechar, apagava as luzes e olhava o reflexo do mar nas janelas. Às vezes, jurava ouvir o som das xícaras quebrando lá embaixo, como se o mundo lembrasse que alguns amores não caem menos, apenas se transformam em vento. Os meses passaram, mas o tempo parecia preso entre o vidro e o vento.
o restaurante Horizonte Tornare-sei. O ponto mais elegante do porto, as pessoas vinham de longe para jantar acima das nuvens, sem imaginar que cada lâmpada acesa, cada prato servido, carregava o nome de um homem que o mar guardara em segredo. Lídia movia-se entre as mesas com a mesma precisão de antes, mas agora o sorriso era apenas reflexo. Desde a morte de Miguel, não havia uma noite em que ela não subisse ao topo para olhar o rio. Às vezes, o reflexo da lua nas águas tremidas parecia o olhar dele. Distante, mas eterno, um investidor estrangeiro comprara parte da empresa de Miguel. E com isso vieram novos administradores, novos contratos, novos planos. Um deles, Henrique Salgado, jovem, arrogante, cheio de pressa, entrou no restaurante certo dia e olhou em volta como quem avalia um quadro que pretende vender. Então é aqui o famoso horizonte? Perguntou. Respondeu Lídia, fria e... que procura? Potencial. Potencial. Dizem que o fundador morreu, mas deixou uma fortuna mal gerida. Preciso de alguém que me ajude a reorganizar isso. Ela apertou os lábios. O fundador não deixou fortuna, deixou um legado. E legados não se reorganizam. Henrique sorriu. Romântica demais para uma garçonete. E você, pragmático demais para entender o que é alma. O choque foi imediato. Ele não esperava a resistência, e muito menos daquela mulher de uniforme simples e olhar calmo. Mas havia algo em Lídia que o desconcertava. A firmeza com que falava do que amava naquela noite. Após o fechamento, Lídia encontrou um envelope sobre o balcão. Era uma carta sem assinatura, escrita à mão. Nem todo o silêncio é ausência. Às vezes, o vento apenas muda de voz. O coração dela disparou. Reconheceu a caligrafia, impossível de confundir menos as letras de Miguel, firmes, inclinadas, quase impacientes. Saiu correndo pro terraço. O vento era gelado, o mar abaixo rugia. Nenhuma presença, nenhum vulto, apenas o som distante das ondas e o bater das janelas. Mas então, no reflexo do vidro, viu algo. Uma sombra, a forma de um homem parado junto ao corrimão, olhando para o horizonte. Quando se virou, nada sou ou bácio. Ainda assim, o bilhete estava ali, real. E no verso, uma frase quase invisível, escrita em traço mais fraco. O que cai no mar não morre. Espera. A partir daquela noite, Lídia começou a ouvir sons que ninguém mais ouvia. O tilintar das xícaras quando o salão estava vazio. O eco de passos sobre o vidro, o murmúrio baixo de uma voz familiar dizendo seu nome. Esse vezes. O vento soprava pelas frestas e fazia as lâmpadas vibrarem menos, como se o próprio ar respirasse. Henrique percebeu a mudança, tentou demovê-la. Você precisa descansar, Lídia. Tá se deixando levar por fantasmas. Ela o encarou com um meio sorriso. E se o fantasma for o único que ainda diz a verdade? Fantasmas não amam Lídia. Alguns morrem tentando. Ele não respondeu. Mas naquela noite, quando foi embora, olhou para trás e viu algo que o fez parar. Lídia, sozinha no salão vazio, dançando lentamente entre as mesas, os pés descalços, os olhos fechados menos, como se seguisse uma música que só ela podia ouvir. E lá fora, o vento do Atlântico aplaudia em silêncio. O inverno chegou ao porto com a força de uma lembrança fria. O vento cortava as fachadas e fazia o horizonte estremecer nas madrugadas. Lídia continuava abrindo o restaurante todos os dias, embora os clientes agora fossem menos, e o vazio mais constante. Desde a carta, algo nela havia mudado. Já não esperava encontrar Miguel em sonhos, o sente desperto, espalhado entre o vidro, o ar e o som do mar. Certa manhã, Henrique voltou. O terno impecável contrastava com o olhar cansado. O conselho vai fechar o restaurante, menos anunciou. Dizem que não é lucrativo. Lídia continuou limpando uma taça como se não tivesse ouvido. E você veio avisar ou pedir perdão?
Vim te dar uma escolha. Tem um comprador para o prédio. Se aceitar, pode ficar com parte da venda. Poderia recomeçar. Ela o olhou por um instante. Recomeçar onde? O mar me traria de volta. Henrique suspirou, exasperado. Você ainda vive para um homem morto. Lídia pousou a taça e sussurrou. Ele vive para mim. Naquela noite, a tempestade foi mais forte do que nunca. O vento sacudia as janelas. As luzes piscavam como respiração. O relógio marcava 2h17, quando Lídia desceu ao salão, atraída por um som familiar, o tilintar de xícaras, aquele mesmo som que um dia marcara o início de tudo. Atravessou o salão vazio, o chão, refletindo o brilho azul dos relâmpagos. No centro, sobre uma mesa, havia um copo com água e um bilhete. Volte ao lugar onde o céu e o mar se encontram. O coração dela parou por um segundo. Era a caligrafia dele. Sem pensar, pegou o casaco e subiu para o terraço. O vento a golpeava. A chuva lhe cortava o rosto, mas ela não parou. Lá em cima, a cidade dormia e o rio rugia como fera viva. Então ela o viu, ou achou que viu. Miguel, de pé sobre a borda de vidro, o casaco balançando como sombra líquida. Miguel chamou, sem saber se a voz era dela ou do vento. Ele se virou. O rosto estava sereno, mas os olhos, os mesmos que a olharam no Café Aurora, agora refletiam a própria tempestade. Você veio, disse ele. Eu prometi que o vento teria outra voz, mas você morreu. O mar não mata, transforma. Ela deu um passo à frente, sem medo. Então me leva com você. Ainda não, respondeu ele, sorrindo. O horizonte ainda precisa de ti. O raio cortou o céu e por um instante tudo se apagou. Quando as luzes voltaram, ele havia desaparecido. Apenas o casaco dela estava encharcado e no vidro, os de sal, como dedos que se despedem. Lídia ficou ali, imóvel, até o amanhecer. Quando o sol finalmente rompeu as nuvens, o reflexo dourado fez o mar parecer vivo outra vez. E naquele instante, ela entendeu o que Miguel queria dizer, que o amor verdadeiro não termina menos, apenas muda de forma e às vezes se torna vento. Quando o sol finalmente atravessou as nuvens, a cidade parecia suspensa entre o sonho e a ruína. O horizonte, com suas janelas marcadas pela tempestade, refletia um porto mais silencioso, mais maduro, como se o tempo também tivesse chorado durante a noite. Lídia entrou no salão ainda molhada, com o rosto pálido e os olhos fixos no vazio. O ar tinha cheiro de mar e saudade. Caminhou até a mesa onde costumava deixar o primeiro café do dia e, sem perceber, acendeu a máquina. O vapor subiu devagar, como se respirasse por ela no rádio antigo. Uma música começou a tocar, uma melodia suave, quase triste, que Miguel costumava ouvir nas madrugadas enquanto planejava o futuro do restaurante. Lídia fechou os olhos. O som das notas se misturava ao murmúrio do vento, e por um instante ela o sentiu ali outra vez, como se estivesse encostado em seu ombro, observando o amanhecer com o mesmo silêncio cúmplice de antes. Henrique entrou sem ser anunciado. Parou na porta Nito ao vê-la sorrindo sozinha. Lídia, o prédio será demolido. O novo investidor quer transformar isso num hotel de luxo. Temos que sair até sexta. Ela não respondeu, continuou olhando o reflexo do sol nas janelas. Você vai ficar mesmo depois que tudo acabar? Perguntou ele. Vou? Por quê? Porque o que foi construído aqui não é de vidro, nem de concreto. É de memória, e memórias não se derrubam. Henrique se aproximou, devagar. Você é a mulher mais teimosa que já conheci. E você, o mais cego, respondeu ela. Não vê que o mar devolve tudo o que é verdadeiro? Naquela tarde, o último cliente deixou o horizonte. As cadeiras foram empilhadas, as luzes apagadas.
Lídia subiu uma última vez ao terraço. O vento era leve, diferente das outras noites. Levava o cheiro de maresia e algo que parecia promessa. Tirou o avental, dobrou com cuidado e o deixou sobre o parapeito. Depois fechou os olhos e respirou fundo. Eu cumpri, Miguel, sussurrou. Fiz o mundo olhar para cima. Um sopro quente passou por seu rosto e o ar pareceu responder, suave, como uma carícia invisível. Então algo brilhou à distância, menos um feixe de luz vindo do mar, refletido por algo metálico. Por um segundo, pareceu o sinal de alguém. Lídia sorriu. Dias depois, quando as máquinas chegaram para demolir o edifício, os operários encontraram uma única mesa posta no centro do salão. 2 xícaras, um bilhete e uma flor branca. No papel, em caligrafia firme, estava escrito: alguns amores não terminam, apenas mudam de horizonte enquanto o primeiro golpe de ferro atingia o vidro. Uma rajada de vento atravessou a cidade, descendo das colinas até o mar. Dizem que por um instante o som das xícaras ecoou outra vez. E então o silêncio sorriu.